Aprendi muito com o artigo O Autor do Pecado. Comecei a lê-lo e fiquei pensando. Sim, mas o que dizer daquela passagem que Deus não é o autor do pecado? Certamente deve haver um contexto para ela. Quero ouvi-lo e saber como se apresenta ali a relação metafísica prática. Pensei então que eu deveria ir atrás desse contexto. Uau, diga o que é ser condicionado. A coisa mais próxima parece estar na King James, onde ela veste 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, como Deus não é o autor de confusão. Ao ler as opiniões de terceiros ao longo dos anos e ver a frase sendo repetida a exaustão como um fato, eu pensei que deveria existir uma passagem em algum lugar da Bíblia, e por alguma estranha razão, nunca cogitei que deveria primeiro encontrá-la. O ponto principal é que ela simplesmente não existe ali. Grande artigo e perspicaz insight, aprendi muito. Obrigado por seus comentários. Sim, essa questão sobre o autor do pecado é apenas tradição, nada mais. E não devêssemos ter como foco afirmar ou negar que Deus seja o autor do pecado, pois esse não é o foco da Bíblia, mas ter um foco positivo sobre a soberania e a majestade de Deus. Não há de fato nada de errado do ponto de vista bíblico ou racional. Isso não é dizer que Deus é o autor do pecado. A expressão torna-se tão carregada que automaticamente soa errada ou até mesmo blasfema as pessoas. Mas podemos afirmá-la de um modo reverente, isto é, podemos afirmar que Deus governa de fato todas as coisas. Não é de uma forma remota ou secundária, mas poderosa e direta, fazendo tudo o que lhe agrada. Até mesmo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, é facilmente explicado. Primeiro, sabemos por diversas passagens bíblicas que Deus causa confusão às vezes, como ao agir contra os inimigos de Israel em batalha. E imediatamente, isso implica que o autor de confusão não pode ser interpretado de uma forma superficial, mas precisa ser verdadeiramente entendido dentro de seu contexto. O contexto é o versículo 40, que diz: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. E este é o ponto da passagem e o contexto para o versículo 33. Repare que, seja na ordem ou na confusão, Paulo está fornecendo instruções aos coríntios e não a Deus. E como Tiago, Paulo está aludindo ao comportamento que os cristãos deveriam ter e não a metafísica subjacente a esse comportamento. Portanto, a declaração tem mais a ver com a aprovação ou desaprovação da situação por Deus do que com a causa metafísica. Contudo, há também uma resposta direta para a declaração. Mostrar que, em primeiro lugar, a palavra autor não consta no texto. Se consultar a sua Bíblia interlinear, você lerá assim a declaração: não é de confusão, Deus, mas de paz. Não há na passagem qualquer alusão à palavra ou conceito de autor. Ela foi inserida pelos tradutores. Sim, a NIV traduz: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. E em outras traduções como NASB e ESV são parecidas. É claro que até as palavras com Deus foram inseridas, mas isso é melhor do que inserir autor, implicando que algo não está realmente na declaração. A tradução mais literal seria: pois Deus não é de desordem, mas de paz, que é verdadeira considerando o contexto imediato de ordem na igreja, e mesmo quando Deus decreta o mal, incluindo confusão, ele age assim de acordo com um plano ordenado e racional.